Olá pessoal do oitavo ano, satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula de história dessa semana ela será no nosso livro didático, nas páginas 52 à página 55. E ela vem falar sobre a independência dos Estados Unidos. Só a independência dos Estados Unidos foi um fato que marcou a modernidade, vamos dizer assim. Foi pela primeira vez na história a nova classe que detinha poder, no caso a burguesia, passou a ter forte influência no governo, tá? Então, essa independência dos Estados Unidos ela vai ser baseada nas ideias iluministas, né? Aquelas ideias que a gente estudamos nas aulas passadas em que falava do pensamento baseado na razão, né? A razão era o que estava em voga no momento, tá? E essa razão ela vem dizer que a política ela tinha que ser baseada na vontade do povo. E assim, gente, essas ideias iluministas que predominaram nos Estados Unidos, as que mais tiveram destaque foi as de John Locke, esse pensador, né, que influenciou muito a independência das 13 colônias. Pessoal, quando nós vamos falar de Estados Unidos, a gente vai ter que pensar que não é esse mapa dos Estados Unidos atualmente. Era apenas aquela faixa litorânea, né, no litoral. E assim, gente, nós temos que entender que esse povo dos Estados Unidos, ele tiver dois tipos de colonização, né? A colonização do norte, né, que é baseado na policultura. O que seria a policultura? O plantio, a exploração de vários produtos ao mesmo tempo, como arroz, feijão, trigo, milho, sorgo, chá, entre outros. E no norte, gente, a gente vai ver que predominou a pequena propriedade, né, baseada para o mercado interno. Então, eles plantavam para vender para o mercado interno. Já no sul, predominava o trabalho escravo, né, com a monocultura, que seria a produção de um único ingrediente, geralmente o fumo ou o tabaco, né, que é o mesmo fumo, tabaco e o algodão, para vender para a Inglaterra. No sul predominou a propriedade grande, trabalho escravo. No norte predominou a propriedade pequena e média, com o trabalho livre. Gente, os Estados Unidos foi uma colônia de colonização. Como seria isso? O Brasil, a Argentina e outros países colonizados por portugueses, holandeses, espanhóis, predominou a ideia de explorar a colônia. Nos Estados Unidos, não, foi uma colônia de povoamento. Por quê? Os colonos que foram para a região que era os Estados Unidos, eles iam com a intenção de enricar e morar lá mesmo. Os que vieram para o Brasil, para a Argentina, eles tinham a intenção de vir, colonizar, enriquecer e voltar. Então, gente, e os primeiros 200 anos da colonização dos Estados Unidos da América, as províncias tiveram certa autonomia. Então, cada povo tinha essa autonomia de criar suas leis, vamos dizer assim, o governo não interferia tanto. Porém, com a Guerra dos Sete Anos entre Inglaterra e França, a Inglaterra venceu essa guerra e passou a precisar de dinheiro para cobrir os gastos dessa guerra. Então ela passou a cobrar esses impostos dos colonos. Os colonos que tinham muita autonomia, nunca tinha acontecido isso, de estar pagando muito imposto, a partir de então passaram a ser cobrados pelos ingleses. Então, o que vai acontecer, gente? Foi criada a lei do açúcar, né? Uma lei que taxou o açúcar, o melaço, o rum, o linho, a seda, o café. Então, esses produtos receberam fortes impostos. Veio a lei do selo, né, que todo produto que circulasse na colônia tinha que receber esse selo da Inglaterra, né, que seria vendido. Mais uma lei, imposto. A lei do aquartelamento, que todo cidadão estadunidense tinha que abrigar os soldados com comida, dormida e tudo. E os colonos vão reagir, gente. Eles sempre foram livres. E a partir de agora passaram a pagar muitos impostos? Não, vamos reagir. Eles reagiram quando foi instalada a chamada Lei do Chá, né? Lei do Chá o governo da Inglaterra estabeleceu o monopólio sobre o chá, a Companhia das Índias Orientais. Essa companhia era responsável por vender chá em todos os Estados Unidos. Gente, o chá era muito consumido e muitos cidadãos dos Estados Unidos plantavam chá. Então esse povo estava proibido de comercializar esse produto e lucrar, né? Só que vai acontecer um episódio. Os colonos
disfarçado de índios, né, lá no porto de Boston, no estado de Massachusetts, vão sequestrar, né, invadir 3 navios da companhia, afundar esses navios cheios de chá disfarçado de índio, né? Esse episódio ficou conhecido como o massacre do chá, ou seja, o atentado do chá, né? Então, o governo vai reagir, gente. Criou leis mais fortes e obrigou o povo a pagar o chá da companhia, né? Esse prejuízo. Fechou o posto de Boston, que era o maior posto das 13 colônias. Essas leis foram chamadas de leis intoleráveis, né? Os colonos pegaram, gente, não aceitaram isso, né, gente? Pegaram e... Não, precisamos reagir. Não dá pra gente estar ligado aos Estados Unidos. E então pegaram, foram, e em 1774 se uniram e formaram o primeiro Congresso da Filadélfia, né? Pela primeira vez, todas as colônias estavam junto com o representante. Muitos queriam apenas que não queria essa independência apenas política e manter ligações com os Estados Unidos, né? Como as colônias do Sul, que vendiam seus produtos diretamente para a Inglaterra. Então, o governo inglês não aceita a proposta dos colonos e declara guerra aos colonos. Só, gente, que a Inglaterra era a maior potência da época. Então, como que ela ia perder a guerra para a colônia? Não, a colônia pegou, se aliou à França, que tinha perdido uma guerra para a Inglaterra, se aliou à Espanha, que tinha perdido uma guerra para a Inglaterra, ou seja, ficou 3 contra 1. Eu sei que em 1776, o Thomas Jefferson, ele elaborou a Declaração de Independência, e no dia 4 de julho de 1776 é considerado o Dia da Independência dos Estados Unidos. É feriado nacional, né? E promulgou. Essa carta de declaração dizia que todo mundo tinha direito à liberdade, direito à propriedade privada e outras coisas. Porém, gente, a escravidão foi mantida. A Inglaterra só reconheceu a independência dos Estados Unidos em 1783, ou seja, 7 anos depois. E dessa forma surgiu a primeira nação do mundo, a primeira colônia que se rebelou contra a metrópole e venceu, né? Então essa, gente, foi a independência dos Estados Unidos. Assunto muito importante. Nos vemos na próxima, tá bom?